Ok, deve estar a funcionar. Bom, bom dia a todos. Muito obrigado e agradecido por estarem aqui nesta sessão de incentivos fiscais. Se estão aqui no programa Incentivos Fiscais à Inovação CIFID, vieram ao sítio correto, mas vieram enganados. De facto, não é sistemas fiscais à inovação, de apoio à inovação, mas de apoio ao ID. Portanto, há aqui uma diferença substantiva que era importante registar. Ok, temos aqui dois blocos que iríamos seguir, uma de intervenções iniciais e outra de intervenções que julgo que também há uma intervenção também com PowerPoint, mas também podemos mais com discussão e apresentação de experiências. Assim sendo, nós temos então o Frederico Serra Gago, tínhamos o Miguel Alves, que por motivos de última hora da agenda teve que acompanhar o Ministro hoje e, portanto, não consegue estar cá, e temos o David Braga Malta da PBU. Depois teremos, e aproveito para confirmar se estão aqui as pessoas, pelo menos tenho aqui o António Almeida da Ovione, tenho o Paulo Dimas da Umbabel e tenho o José Rodão da Bial. Depois tinha aqui mais duas pessoas, que não sei se estão aqui na sala, o Ricardo Mendes da Volt, não está, e alguém da Biosurfit, também não está. Pronto, então eu vou estar atento se entrarem, registro. Sendo assim, pedi ao Frederico Serras Gago para, onde é que está ali, para ocupar o púlpito. 10 minutos, é isso? 10 minutos, sim. Ok. Força. Posso tirar a máscara? Ok, muito bem. Bom dia a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Eu hoje vou falar do CIFID e vou dar um ângulo mais financeiro. Eu fui administrador da Portugal Ventures e depois da Instituição Financeira de Desenvolvimento e tinha o pelouro do capital de risco e do investimento. E não tenho experiência direta com o CIFID, mas tenho conhecimento e, enfim, prática do capital de risco em Portugal e sei qual foi o impacto do CIFID, nomeadamente na área dos fundos de investimento, e, portanto, trago aqui uma pequena reflexão, primeiro um pequeno apanhado do impacto do CIFID e depois algumas ideias, enfim, sugestões de possíveis melhorias ao CIFID, nomeadamente no que diz respeito aos fundos de investimento. Eu confesso que começo logo mal porque digo fiscais à inovação, bem, peguei no título, mas eu depois falo justamente da parte do I e do D, e que é importante para distinguir depois o tipo de empresas que são apoiadas. Bom, muito bem, portanto, o CIFID, mais de 20 anos de experiência em Portugal, foi um sistema que tem sido revisto ao longo dos anos para se adaptar à realidade do investimento, enfim, do apoio ao esforço em ID empresarial. Trata-se de um sistema baseado na dedução à coleta de IRC, portanto estamos a falar de empresas que tenham IRC e que possam utilizar essa vantagem fiscal no investimento em empresas que tenham despesas ou de investigação ou de desenvolvimento e que mais recentemente também podem ser aplicadas através de fundos de investimento focados nessas mesmas despesas. É um mecanismo que eu chamo de capital paciente. Capital paciente é um conceito utilizado em política pública de fomento económico e de inovação. É um paciente no sentido em que é capital que, ao contrário do puro capital financeiro, procura rentabilidades possivelmente inferiores às rentabilidades do mercado, mas porque tem uma missão, que é a missão de desenvolver a economia e possivelmente a inovação. É um conceito que é central nas políticas públicas e parece-me que o CIFID também faz parte, também responde a esta lógica de capital paciente. Esta tabela que está aqui é só válida até 2015, mas mostra
digamos, a atividade, a evolução do sistema, com as suas diferentes componentes, a taxa de base, a taxa incremental, basicamente sempre no sentido de aumentar os limites e digamos, a abrangência do CIFID. Não trata de, pós-2015, as revisões que foram feitas, mas também houve. Esta tabela está num relatório, num estudo que foi feito pelo Grupo de Trabalho para os Benefícios Fiscais, que está no site das Finanças. Aliás, tem aqui depois, se quiserem, posso-vos enviar a apresentação. O link remete para esse estudo. Maio de 2019. 2019. E é um estudo bastante interessante porque mostra a eficiência do sistema CIFID. Que justamente, eu tomei aqui alguns dados desse relatório e dos dados que são fornecidos pela ANI relativamente ao CIFID, e devo dizer, enfim, da minha experiência nos últimos anos em instituições públicas, devo dizer que a informação disponibilizada pela ANI no que diz respeito ao CIFID, com toda a infografia e dados disponíveis, é muitíssimo boa. Portanto, principais indicadores do CIFID, estamos a falar de um sistema que, como disse, tem 20 anos de experiência, já aprovou cerca de 14.600 candidaturas, quase 6 mil milhões de euros de investimento apurado. Enfim, é um sistema que está em crescimento, sobretudo nos últimos anos, e é de salientar esta evolução positiva, porque, obviamente, a inovação requer capital, e não há assim tanto capital em Portugal para esta área de investimento, e, portanto, ter um sistema como o sistema CIFID, que tem uma adoção no tecido empresarial, é um facto relevante, bastante positivo. O estudo que mencionei há pouco indica que há uma eficiência económica do CIFID entre 1,1 euros e 1,86 euros, ou seja, por cada euro de coleta fiscal perdida, entre aspas, são gerados entre esse intervalo de despesa em ID. Para terem uma noção, isto compara com os multiplicadores, com as taxas de comparticipação, por exemplo, dos fundos estruturais, noutras matérias de fomento económico, ou, por exemplo, com os fundos que eu lá tive a oportunidade de lançar na Instituição Financeira de Desenvolvimento, e estamos a falar à volta de 2 euros, 2, 3 euros. Mas aqui é bastante interessante porque o esforço fiscal é mais dilatado do que nos fundos de fundos e, de um certo modo, até mais ágil do que os fundos de fundos. Portanto, é um aspecto também positivo do sistema CIFID. Mais dados, peço desculpa não se ver aqui bem os dados, mas o que há a salientar é que o CIFID é utilizado principalmente nos TICs e na indústria, nomeadamente na indústria farmacêutica. Portanto, podem ver no histograma deitado horizontal, podem ver as duas primeiras categorias, são informação e comunicação e produtos e preparações farmacêuticas. Tem sensivelmente 1,7 mil milhões de euros num total de 6 milhões de euros, o que é bastante significativo. Mas, em geral, também podemos ver que a indústria, como um todo, é o principal setor que utiliza o CIFID, e é um ponto importante, porque nós, depois, quando quisermos falar de incremento da base tecnológica do nosso tecido empresarial, e em particular da nossa indústria, temos que falar temos que ver quais é que são as áreas que são mais, que utilizam mais os fundos CIFID. Também dizer que, pelo que eu percebi dos dados da ANI, é um incentivo que é utilizado sobretudo por não PMEs, portanto, por empresas grandes, maduras. Portanto, estamos a falar, se utilizarmos ali mais ou menos, o histograma horizontal, o primeiro, vemos que tudo o que não está naquele grupo vermelho, eu não considero que sejam startups. Vamos considerar que as startups têm até 7, 10 anos de atividade. Isto é claro que é aproximativo como definição, mas vemos que o CIFID é sobretudo utilizado por empresas mais maduras, que possivelmente têm mais capacidade de ID, têm mais sistemas e processos montados para utilizar os fundos CIFID. Financiamento ao ID empresarial. Aqui eu retomei os dados do European Innovation Scorecard, que é um instrumento que é utilizado a nível europeu pela Comissão Europeia para avaliar
as políticas públicas de apoio à inovação, nomeadamente inovação empresarial. E o que é que nós vemos? Vemos que Portugal tem um desempenho moderado, mas está no topo dos países que têm uma classificação de desempenho moderado. A seguir penso que é o excelente. Lá nos histogramas podem ver que os excelentes são os que estão a verde, os amarelos são os moderados e por aí adiante. Depois temos os laranjas, que são os emerging innovators, como eles costumam dizer. Mas se nós aprofundarmos mais a análise do European Innovation Scorecard, o que é que nós vemos? Vemos que na componente financeira, que é aquilo que nos interessa aqui para hoje, temos duas grandes categorias de indicadores. Temos um que é o Finance and Support e temos outro que é o Firm Investments. E podemos até inclusivamente detalhar dentro de cada uma destas categorias subindicadores. Trouxe, aliás, no final da apresentação tenho o detalhe, se quiserem falar sobre isso, em que tem a classificação de Portugal dentro de cada subindicador. Mas o que nós vemos aqui, para já, em termos, digamos, macro, é que Portugal tem até um bom desempenho, imediatamente se considerarmos os países moderados, mas tem um bom desempenho a nível global no que diz respeito a políticas de apoio público ao financiamento e inovação empresarial, nomeadamente CIFID e instrumentos a fundo perdido. Já no que diz respeito a apoios e investimento empresarial nas componentes não ID, não estamos particularmente bem. Estamos a falar, sobretudo, de investimentos em equipamentos, máquinas, processos que permitem a difusão de novos processos, novas tecnologias. Portanto, não é só fazer ID, também é saber aplicar e traduzir isso na nossa economia. Falando agora mais sobre fundos de investimento, que é mais a minha praia, eu confesso que é aquilo que eu sei falar melhor, fundos de investimento, nomeadamente capital de risco. Portanto, o que eu posso dizer é que dos fundos CIFID houve uma franca aceleração desde 2017, resultou, aliás, de um gestor de fundos de investimento que conhecia o sistema inglês equivalente ao CIFID, veio para Portugal e tentou encontrar um sistema equivalente e descobriu que havia os fundos CIFID, ou melhor, havia o CIFID que podia ser aplicado a fundos de investimento e lançou o seu primeiro fundo com base nesse sistema e desde então temos visto uma aceleração bastante significativa de candidaturas por parte dos gestores de fundos ao CIFID. Em bom rigor, estamos a falar de fundos que têm teses de investimento que são compatíveis com o CIFID. O CIFID é, na realidade, um incentivo fiscal, nesta vertente, aos participantes dos fundos de investimento, não ao fundo em si. Dizer também que, enfim, na minha opinião, não tenho aqui dados concretos, mas parece-me que a vertente de fundos de investimento permite uma maior capilaridade e difusão do sistema CIFID, porque alarga o sistema a empresas que normalmente não têm tanto conhecimento ou prática de utilização destes sistemas e, em particular, se falarmos de venture capital ou mesmo de capital de expansão, estamos a falar de empresas normalmente mais pequenas, mais recentes e que podem ter um problema de assimetria de informação e os gestores de fundos podem, enfim, e devem ter um papel difusor deste incentivo. Também dizer que o CIFID e a sua aplicação dos fundos de investimento permitiu a entrada de novos investidores, corporate, obviamente, porque isto trata-se de um incentivo com base em IRC, de entrada de novos investidores corporate na área de capital de risco. A indústria de capital de risco é uma indústria que é particularmente descapitalizada em Portugal, se compararmos em porcentagem do PIB e com médias europeias, e, portanto, podemos dizer que, pelo menos, o CIFID conseguiu angariar capital para uma indústria que era estruturalmente deficitária. Depois podemos debater sobre, enfim, o impacto que teve e sobre melhorias, mas é de salientar que este sistema conseguiu trazer para a indústria um montante de capital bastante significativo. Depois, propostas de melhoria para os fundos CIFID. Uma vez mais, aqui trata-se de uma opinião com base na minha experiência na estruturação de fundos de investimento, fundos públicos, fundos de fundos, aliás, para capital de risco e, em particular, focados na inovação, também internacionalização e expansão das nossas empresas.
eu diria que uma primeira ideia é priorizar os fundos que tenham teses e track record em transferência tecnológica e de venture capital. Claro que transferência tecnológica, na realidade, já, de um certo modo, escapa à indústria de capital de risco, está mais a montante em termos de família de fundos, mas é importante termos uma família de fundos de transferência tecnológica que, pelo passado, já existiu, inclusive na Portugal Ventures, que era uma instituição pública que faz capital de risco, e já houve, pelo passado, fundos de transferência tecnológica nessa empresa. Mas não chega a priorizar estas teses, é preciso que sejam focadas em áreas consideradas prioritárias, estruturantes para o nosso tecido empresarial português, em particular para o incremento de base tecnológica, de intensidade tecnológica. E aqui falo, por exemplo, de Deep Tech. Há várias vertentes de Deep Tech. Passo a falar de nanotecnologia, novos materiais, Biotech também. Aliás, temos aqui o David Braga Malta, que pode falar sobre o assunto bem melhor do que eu. Temos poucos fundos de capital de risco em Biotech em Portugal. Há algum pipeline de oportunidades que pode ser, digamos, analisado por fundos, por mais fundos que existam em Portugal nesta área. Também devo dizer que eu vejo este foco nestas áreas como uma alavancagem do esforço público que já foi feito nestas áreas. Se temos um INL ou se temos um Biocant, digamos que depois convém que haja, na fase a seguir, que haja capital disponível para fazer transferência tecnológica e transferir para o tecido empresarial aquilo que já foi o investimento feito em termos de clusters e de laboratórios. Na vertente de capital de expansão e buyouts, que tradicionalmente é mais abrangente, pode ter menos intensidade tecnológica, eu diria que aqui a prioridade será de dar foco aos fundos que, enfim, olham para oportunidades de transformação digital nas empresas e de melhoria do sistema produtivo. E isto, aliás, vai ao encontro de uma lacuna que foi identificada no European Innovation Scoreboard, aquele indicador que vos falei há bocado do Firm Investments, não haver investimentos suficientes no aparelho produtivo e na difusão das novas tecnologias. Terceira ideia, dimensionar a elegibilidade do CIFID à dimensão das falhas de mercado. Isto é uma metodologia que é utilizada em todas as políticas públicas e quando nós, por exemplo, fazíamos fundos de fundos, de capital de risco, havia uma análise que era feita ex ante das falhas de mercado. Neste contexto estamos a falar de um gap de capitalização de investimento em projetos de I&D. E dimensionar a elegibilidade do CIFID às falhas de mercado permite também reduzir excessos que possam haver entre a oferta e a procura de capital. Estamos a falar basicamente de ter capital ocioso em fundos de investimento e também evitar inflação nas rondas de investimento de empresas ou de projetos de I&D que tenham uma cobertura muito forte, grande, por parte de fundos de capital de risco. Eu sei, estou quase a acabar, eu sei que ter falado com vários gestores de fundos, que muitos fundos têm agora um montante significativo de capital sob gestão, têm alguma dificuldade agora em encontrar empresas, o que vai naturalmente conduzir a uma certa inflação das rondas de investimento. Isso não é mau para os donos das empresas, mas digamos que para a eficiência da política pública não é assim tão bom. E por último, uma melhor coordenação com os produtos e instrumentos de política pública de capital de risco, nomeadamente os fundos de fundos, e aqui estou a puxar a brasa da minha sardinha, a minha ex-sardinha, digamos, da Instituição Financeira de Desenvolvimento Banco de Fomento, porque há instrumentos de financiamento que também já estão a ser utilizados, nomeadamente Portugal Tech e Portugal Growth, que são fundos de fundos em parceria com o FEI e que podem alavancar os fundos CIFID mais do que serem, exclusivos. Podem haver aqui uma superposição interessante e alavancagem do esforço público, tanto por via de apoios fiscais, como de apoios de funding de cash direto. Também falar da Portugal Ventures e do Fundo 200M, que são também outros instrumentos que estão disponíveis para apoiar projetos mais de investigação e de transferência tecnológica e de startups. E, portanto, isto permitiria evitar uma superposição e manter a eficiência do CIFID.
Por último, algumas reflexões, enfim, diria, relativamente fáceis de perceber. Obviamente que inovação e investimento em inovação, e nomeadamente em inovação empresarial, é um contributo muito importante para uma economia, para uma sociedade mais resiliente, sustentável, mais digital, mais capaz de produzir emprego qualificado, e também, obviamente, a vertente de coesão e de convergência geográfica que subjaz a estas políticas de apoio ao fomento. É isto. Muito obrigado. Muito obrigado. Duas questões rapidinhas temos da audiência. Desculpe? Ok, vamos já. Não é preciso, é que estamos a transmitir. Então é assim, falou, deixa-me cá, exatamente, da taxa de aprovação de investimento e da taxa média de aprovação de crédito fiscal. Sim. Logo ao princípio. Qual é a diferença fundamental entre estas duas vertentes? Já que a média é diferente e eu olhando para aqui e tendo sido responsável por candidaturas ao CIFID nos últimos 3 anos. Desculpe, disse qual é que eram os indicadores? Entre o apurado e o... Aprovação do investimento. Sim. E aprovação do crédito fiscal, porque o CIFID, ou seja, o investimento, o retorno do investimento é em crédito fiscal, certo? Uma empresa que tem o seu investimento em ID. Sim. Candidata-se ao CIFID, faz a descrição exaustiva das suas despesas. Não há reembolso, direto, há reembolso em crédito fiscal. Daí a minha pergunta, portanto, o investimento, porque é que a aprovação do crédito fiscal, porque é que aqueles dois valores são diferentes? Olha, eu não estou exatamente por dentro do sistema, porque não faço parte da ANI, mas aquilo que eu percebi dos dados é que há uma diferença entre a aprovação do investimento ao nível da ANI, mas também há uma questão ao nível fiscal das finanças. Foi o que eu percebi, a diferença, além de que nem todo o investimento pode ser coberto pelo crédito fiscal. Exatamente. Pois, calhar, essa é uma pergunta de funcionamento básico do CIFID, não é? Portanto, é feita uma candidatura e depois é avaliada e é decidido qual é o crédito fiscal atribuído. É aplicada uma fórmula. O valor que a empresa candidata nunca é igual ao valor atribuído. Não, isso correto. Isso eu entendo. Sim. Só que, pois... Portanto, E além disso, há uns anos, nós, há uma variação ao longo dos anos, as empresas têm X anos Portanto, dos anos anteriores. portanto há um pacote de investimento que é o projeto ID, Sim. que tem um conjunto de despesas. Pronto, ok? Apresenta à ANI, neste caso. A ANI analisa, ajusta e diz, ok, o investimento, aceitamos este investimento ID. Depois o crédito-lei tem uma fórmula que transforma isto em crédito fiscal. Ok? Não sei se... A minha empresa tem aquilo, esta anterior tinha aquele prazo, mas nunca usei. Nunca ninguém é sempre a pagar, nunca de facto pedi o crédito fiscal. Mas fica com crédito fiscal. Ok. Mais alguma pergunta que só... Carlos Costino, faz favor. Ok, muito bom dia. Enfim, não querendo meter aqui a força que é em seara alheia, o indicador de facto o que diz é correção a candidaturas que tenham sido atribuídas e daí haver aquela diferença. Portanto, é uma solicitação que uma empresa faz e depois é aprovada ou não e é-lhe atribuído o valor. Portanto, é aquela diferença que está ali, tal como no terceiro bullet que está, é um investimento declarado versus aqui o apurado. Bom, eu pedi o microfone só para fazer aqui uma pergunta relativamente aqui a fundos, ok? E a pergunta é construtiva. Com a correção que foi feita ao título, e muito bem, desta sessão, não corremos o risco dos fundos, e peço desculpa pelo termo que eu vou usar, é construtivo, irem investir em inovação ou em empresas de inovação e não em ID? Isto é, eu tenho fundo, vou ao mercado, identifico empresas ou entidades de ID que estejam a fazer ID, ok? E invisto nas condições que forem acordadas. Chega um ponto em que está a acabar aqui o meu timing, ainda tenho aqui um bolo para investir. Vou ter que o investir, vou abrir aqui um bocadinho a malha, estou a ser construtivo,
feche um bocado os olhos e invista em inovação e não em ID. A minha pergunta é dupla. Vim aqui, aproveitando aqui a moderação da ANI. Como é que o fundo vai gerir esta situação se ela acontecer e qual é o mecanismo de controle que a ANI tem para controlar, e entre aspas, esta utilização que não é esta que está prevista na legislação para a utilização de um fundo que é para ID e não para inovação. E muito obrigado. Bem, se calhar deixar uma parte da resposta dos mecanismos de controle para a ANI. Eu mencionei justamente, a passar, algumas das melhorias justamente visam esses problemas de ir de um excesso de capital, não pode ser utilizado por diversas razões, nomeadamente por o intervalo de tempo de elegibilidade dos fundos CIFID. Normalmente um fundo de investimento até tem 10 anos de existência, sendo que obviamente tem um período de investimento mais curto, 5 a 7 anos, mas cá está, o dimensionamento do CIFID supostamente deveria reduzir esse mismatch, essa inadequação entre o capital disponível e os projetos de investimento. Claro que isto é mais fácil dizer do que fazer, porque, enfim, eu prefiro lá explicar por excesso do que o contrário, até porque nós não sabemos sempre qual é a dinâmica de procura, é difícil de avaliar e de prever, mas dito isto, eu reconheço que pode haver aqui um excesso de capital em alguns dos fundos, face ao volume de oportunidades, e por isso é que é tão importante dimensionar os dois. Também se pode eventualmente considerar um alargamento do tempo de aplicação, mas isso aí, se calhar a ANI tem mais informação a esse respeito. Quanto à natureza das despesas elegíveis, enfim, não me parece que haja assim, acho que a inovação, ID e inovação, o que eles dizem, não ID Innovation, também são muito importantes, porque também se trata de fazer a difusão das novas tecnologias para o tecido empresarial. E, portanto, eu diria que não seria, se calhar, uma boa ideia restringir o tipo de despesa, pelo menos neste tipo de incentivo. Eu peço desculpa só para não ser mal interpretado. É só uma nota, para não ser mal interpretado, eu prefiro um CIFID com um fundo a usar também em inovação, a ter um CIFID sem fundo que dê para ID, ok? Portanto, eu, contribuinte, é nessa condição que eu faço a pergunta, não é? Eu prefiro uma utilização um pouco desviante, enfim, com malha um bocadinho assim mais alargada em inovação, a não ter um fundo que possa ir a ID, ok? Para que não haja dúvidas, não é? Agora, de facto, é uma questão, porque em tempos foi levantada a questão, julgo que na altura pela COTEC, se não falha a memória, de alargar o CIFID à inovação. E essa pretensão foi cortada. E, em minha opinião, e muito bem. Mas isso é uma discussão para muitos painéis. Okay? Isto também... Ok, sobre o controle, não é? De facto, com a legislação atual, nós temos PID, ponto, não é? E como é que nós vamos ver isso, não é? É com visitas. Aliás, este ano vamos começar a ter visitas às empresas para perceber, já agora, parênteses, não é para ver o papel, ok? É para ver o impacto, o produto, onde é que isto está a gerar impacto na economia, ok? O que é que deu aso e ID? Portanto, não é para ver, sei lá, aqueles documentos chatos que todos têm que produzir para entregar. Portanto, é assim que vamos ver, e pelos reportes, obviamente, e por peritos que nos ajudam a olhar para a empresa e que muitas vezes estão mais bem preparados que nós. Portanto, é isso. Claro que com estas propostas estamos a falar ou de outro programa, não é? Ou de ramificar outro programa. E aí teríamos que ter ferramentas também, não é? De que pudesse perceber estas sugestões. Se está de facto nas falhas de mercado, ou se está de facto em tópicos específicos, não é? E aumentar um bocadinho a complexidade e a nossa dificuldade, mas tínhamos que preparar para isso. Neste momento não estamos preparados para isso. Também já agora um comentário, o CIFID é talvez o melhor sistema
que existe porque é a posteriori, não é? Quer dizer, a empresa faz o seu próprio investimento sem nenhuma avaliação de mentes superiores, não é? E que, epá, mas também tem esta coisa que é o risco, não é? A empresa assume um risco de ir para a frente e a posteriori apresenta e depois há um contrário. Portanto, para o ID, não é? Bom, estamos a falar. Não sei se... Só mais um elemento... É que eu queria dar a palavra ao que senão... Ok. Mas só mais um elemento de resposta, que é que o que diz respeito à aplicação dos fundos CIFID, do CIFID a fundos de investimento, aliás, depende obviamente enfim, da indústria de capital de risco, dos operadores existentes. E não há assim tantos operadores de capital de risco, nomeadamente com experiência nestas áreas e, portanto... Participantes podiam fazer este controle, não é? Exatamente. Portanto, estamos aqui a falar, por isso é que falamos aqui depois de venture capital, transferência tecnológica, depois falamos de capital de expansão em buyouts, porque isso são as grandes famílias, digamos, dentro dos fundos de investimento. Não vou falar aqui de reestruturações, porque isso aqui acho que não seria a propósito. Mas o problema é que nós em Portugal não temos assim tantos fundos ativos e com track record, e portanto também o CIFID também, digamos, de um certo modo, pode sofrer dessa ausência de fundos especializados. Muito obrigado. Acho que podemos agradecer pela intervenção e pelo resumo. Estão aqui sugestões muito interessantes que devemos todos olhar para elas. De facto, a ferramenta é um sucesso, mas, como todas as ferramentas, temos que continuar a melhorar e a incrementar, não é? Agora, pedi ao David Braga Malta que usasse a palavra, tentar ser resumido, porque... Obrigado. Sem problema nenhum. Boa tarde a todos. Portanto, aqui com o chapéu da Associação Portuguesa de Bioindústrias, mas na minha vida de dia, quer empreendedor, quer investidor em Venture Capital na área da saúde, num fundo belga internacional que só investe em novos medicamentos, novos dispositivos médicos e por aí. Aqui a perspectiva é, e eu concordo plenamente com a frase, eu acho que talvez o CIFID seja o melhor mecanismo de incentivo que nós temos porque é bottom-up, ou seja, as empresas fazem aquilo que acham que é o certo e têm uma comparticipação do Estado e, portanto, eu vou focar-me em coisas que são menos boas, mas eu acho que o disclaimer inicial deve ser, de facto, o CIFID é um sistema muito bom, que funciona bastante bem, mas em algumas áreas, e em particular, se nós estivermos a falar de empresas que ainda não têm faturação superior aos custos e, portanto, que ainda não têm coleta de IRC que lhes permita pagar, ou, em algumas áreas de deep tech, empresas que, por definição, não querem ter nunca o P&L no lado positivo, porque o objetivo é fazer uma parceria com a indústria a certa fase do ciclo de desenvolvimento e serem absorvidas, e, portanto, vão ser empresas que, desde a sua nascença até a sua morte por incorporação em terceiros, vão ser empresas deficitárias. Ele não é adequado. E podemos discutir se o CIFID deve ser adequado ou se devemos criar um mecanismo específico para isso. Mas pensemos em duas áreas, como é que nós podemos tentar fazer com que o CIFID, ou um novo mecanismo, funcione também para empresas que não têm coleta e que, portanto, não beneficiam, na realidade, do CIFID. Eu, só por brincadeira, na primeira empresa que criei, acumulámos quase 3,5 milhões de euros de CIFID em papel, e que tínhamos emoldurados no escritório, mas que serviam apenas para isto, mostravam a nossa forte capacidade de investir em investigação e desenvolvimento, mas não tiveram uma utilidade prática para a empresa no seu dia-a-dia. Portanto, na primeira parte, como é que nós podemos melhorar ou alterar o CIFID, ou fazer um novo que permita a estas empresas usar diretamente? Bom, aí eu acho que a resposta é muito fácil, se calhar não é uma resposta para a ANI nem para as telas diretas da ANI, talvez seja para o Ministério das Finanças, mas é copiar o modelo francês. Portanto, o modelo francês do Crédit Impôt Recherche, que é um modelo em tudo equivalente ao CIFID. Aliás, o nosso Ministro da Ciência, o professor Manuel Leitor, diz sempre que até foi copiado do CIFID. Fizeram uma coisa muito simples. Dentro de certos limites, se a empresa for uma empresa que eles consideram uma empresa deep tech, que é um carimbo dado pelo Ministério da Ciência em combinação com o BPI France, portanto, com o Banco de Fomento francês, uma empresa que seja deep tech, então pode pedir o cashback. Ou seja, quando faz o seu reporte final, não tem coleta para dar, mas diz, eu não tenho coleta, mas tenho este crédito fiscal e como incentivo fiscal faz um cashback. E, portanto, recebe, no fim do ano, um cheque do valor do CIFID que usa no seu P&L. Que é um mecanismo muito interessante, que a empresa já fez gastos, portanto, incrementa a sua utilização
nos anos seguintes. Se nós pensarmos em Portugal, isto tem zero impacto orçamental, ou seja, tudo tem impacto orçamental porque tudo é passado por um crivo bastante detalhado, mas não arredonda em nenhuma das tabelas. Se nós de repente devolvêssemos todo o crédito fiscal às empresas que pedem e não utilizam, o déficit ficaria exatamente igual, teremos provavelmente 2 casas decimais fora daquilo que seria um impacto real, e para as pequenas empresas tem todo o sentido, ou seja, uma empresa que começou, que tem investido 1 milhão de euros, receber 300 ou 400 mil euros no ano a seguir para utilizar o capital, faria toda a diferença. Portanto, eu acho que, por utilização direta, esta parece-me ser a única medida que nós possamos fazer. O exemplo francês é bastante claro. Bom, já agora no exemplo francês eles têm 1 ou 2 detalhes que agora estão a ser questionáveis, mas se houver parcerias com universidades, as taxas de incentivo são majoradas, são duplicadas e, portanto, tem assim uma série de desviantes da política pública para cooperar, para fomentar a cooperação com entidades do sistema científico e tecnológico, e indo aos mecanismos de controle, que eu acho que é um ponto importante. Com o label Deep Tech, de facto, avalia-se a materialidade das empresas em França, porque, de repente, muitas empresas passaram a ter uma holding em França só para beneficiar do sistema de créditos fiscais, que era muito vantajoso, mas agora, com esta ideia do label Deep Tech, que são atribuídos às empresas francesas, a esta verificação, e eu, enquanto gestor de fundos, posso dizer que isto é uma coisa muito interessante. Ou seja, eu, quando invisto numa empresa e ponho lá 10 ou 15 milhões de euros, sei que, na realidade, tenho mais 30% desse capital, porque as nossas empresas só fazem investigação e desenvolvimento tecnológico e, portanto, sabemos que é uma ferramenta de alavancagem que atrai mais capital para a França. Mudemos para a história dos fundos de investimento, que é outra maneira óbvia em que uma empresa que é deficitária possa beneficiar, neste caso indiretamente, de um sistema de incentivos fiscais. Eu vou ser bastante negativo sobre o que aconteceu em Portugal. O que aconteceu em Portugal foi uma série de pessoas que não sabiam investir em investigação e desenvolvimento tecnológico, que não tinham track record para investir em investigação e desenvolvimento tecnológico e que, portanto, não conseguiam ir ao mercado levantar capital privado sem incentivo fiscal para fazerem esta atividade, apanharam o loophole na nossa lei e aproveitaram. Aproveitaram-no primeiro sem grande consequência e depois, quando o mecanismo começou a ser conhecido, eu posso-vos dizer que vi cartas de advogados a dizer que a ANI nada pode fazer, porque pelo menos até 2021 o crédito fiscal foi concedido, não pode ser retirado e, portanto, mesmo que este dinheiro não seja utilizado, então o participante do crédito fiscal, que não fez ideia nenhum, vai receber o crédito fiscal e o dinheiro volta para ele no final. Portanto, a pessoa não faz nada, parqueia o dinheiro num fundo de investimento e recebe 1,6 vezes o dinheiro que devia ter entregue ao Estado e que todos nós, enquanto contribuintes, estamos a abdicar de. E, portanto, há vários parceiros de advogados sobre esta matéria que fomentaram esta expansão gigantesca que nós vimos da atração de capital para fundos geridos, maioritariamente, por equipas que não tinham capacidade para o fazer. O segundo ponto é que aquilo que o Paulo estava a perguntar já está a acontecer, ou seja, nós já estamos a ver que muitos destes fundos estão a investir em empresas que não fazem investigação e desenvolvimento tecnológico e em alguns casos, nem inovação fazem no final. São empresas não inovadoras por definição e, portanto, já houve uma série de alterações à lei para tentar dar à ANI mais mecanismos de controle, mas eu acho que, mais uma vez, nós temos que pensar como é que nós fazemos noutras geografias. Notar que o incentivo indireto que é dado aos participantes nestes fundos, mais uma vez, indo contra as regras do mercado, ou seja, eu, quando giro um fundo de capital de risco, eu chamo o dinheiro enquanto preciso. Ou seja, se a Bial investisse no meu fundo, que o António não quer, mas eu estou a tentar convencê-lo muitas vezes, a Bial iria colocar, imaginemos que a Bial investia no meu fundo 3 milhões de euros. A Bial ia colocar no meu fundo 3 milhões de euros ao longo dos 10 anos do fundo. Ou seja, quando eu precisava de capital para fazer investimentos, eu pedia e a Bial colocava. Quando nós estamos a falar de um fundo CIFID, no caso da Bial, o exemplo não seria bom, mas eu tenho um hotel, não faço inovação, vou pôr 3 milhões de euros num fundo CIFID. Ora, se eu puser os 3 milhões de euros no fundo à cabeça, como eu nunca fiz investigação e desenvolvimento tecnológico na vida, tenho uma taxa de 82,5%. Mas, se o fundo perder o dinheiro, aquilo vai à matéria coletável do exercício em que uma pessoa perde o dinheiro, tenho uma eficiência fiscal de 21%, portanto, tecnicamente, eu pôr o dinheiro num fundo CIFID dá-me 3% de juro, mesmo que o fundo CIFID perca o dinheiro todo que foi investido. Isto é uma desvirtuação clara do mercado, ou seja, em mais nenhum sítio do mundo isto existe. E, portanto, uma regra prática era que o crédito fiscal não fosse dado pela transferência do capital para o fundo, porque isso não é uma prática do mercado na indústria dos fundos de capital de risco em sítio nenhum do mundo, mas que fosse reconhecido à medida que ele é utilizado, porque o fundo chamaria o dinheiro e é reconhecido à medida que é utilizado. O que é que isto faz? Isto baixa a taxa média de incentivo destes participantes que não fazem investigação e desenvolvimento tecnológico de 80 para 40, ou para 30, ou para 55,
o que for, e obriga-os a escolher os fundos adequados. Ou seja, isto não é fechar os olhos e dizer eu não perco nada em pôr dinheiro aqui no fundo, portanto vou pôr aqui o dinheiro, recebo 3% de juros, mas obriga o participante a fazer aquilo que ele faria normalmente, quer dizer, eu tenho 3 milhões de euros, quero investir em investigação e desenvolvimento tecnológico e, portanto, vou escolher no mercado aqueles que sejam os fundos que me vão dar mais garantias de poder ter track record, de poder ter retorno e de fazermos uma tese de investigação e desenvolvimento adequada. Claro que isto ia baixar os números, está quase, isto ia baixar os números de investimento em CIFID de um ano para o outro. Objetivo 3%. Exatamente, e para o objetivo 3% não funcionaria. Portanto, isto é uma coisa prática que pode ser feita sem mudarmos grande coisa. A segunda, e é uma coisa que eu ainda vos vou convencer a vós, a administração da ANI, é a ANI, em conjunto com o Banco de Fomento, ou diretamente, fazer ela própria um fundo de fundos. Ou seja, receber estas contribuições e depois, em colaboração, por exemplo, com o Banco Português de Fomento, selecionar, de facto, os fundos que possam dar estas garantias de execução e utilizar o capital de forma adequada. Eu confesso que sou genericamente liberal no mercado, mas visto o que aconteceu nos últimos anos, talvez seja uma área onde eu acho que, de facto, o Estado tem que intervir mais e ser mais regulador, porque, e para finalizar, o Frederico mencionou isso, mas eu acho que é um ponto muito importante, Portugal tem 25% do capital de risco disponível para investir em startups, que é a média europeia. Mesmo só atravessando a fronteira, nós temos cerca de 30% a 35% do dinheiro que existe disponível para investir em startups em Espanha. E se olharmos para áreas de IPTEC, da qual a biotecnologia se insere, mas se olharmos para outras, não temos, quer dizer, temos aqui a Ovion, que tem um pequeno fundo de capital de risco que investe, até investe grande parte fora de Portugal, porque assim o fazem e não temos nada a objetar a isso, mas é o único, certo? Na área das ciências da vida é o único fundo formal que existe para investir. Portanto, nós precisamos, de facto, de políticas de incentivo ao investimento em startups nesta área, porque temos uma falha de mercado clara e um instrumento, não sei se é este ou não, mas este tipo de instrumentos pode nos permitir mobilizar o capital para estas áreas, mas claramente temos que regular, porque senão vamos ter desvios grandes àquilo que era o objetivo da lei quando foi escrita. E com isto termino. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado. Temos perguntas, só para tentar cumprir um bocadinho. Nossa Presidente. Obrigada, Eduardo. Obrigada. Ligar o micro, se faz favor. Não, está ligado. Então, okay, desculpe. Eu só tinha uma pergunta. Consegues dar em números grandes qual é o impacto dessa medida no caso francês? Em termos financeiros, o que é que isso equivale anualmente? Se não conseguires, peço-te que possa pedir... Mas eu, se não me engano, os números para Portugal seriam 30 ou 40 milhões de euros. Portanto... Eu gostava de ver isso assim mais... Sim. Acho que era útil. Para a nossa realidade, sim. Mas em França disso, é mais, já agora, porque a própria Sanofi recebe em França. Pois, mas para ter uma noção do global e de quanto é que essa medida equivale. E, além disso, o que é que tu pensas de outras iniciativas, noutros países que não... Eu sei que a França é o país convidado, mas outros exemplos noutros países que nós possamos analisar, se tu consideras que há algum mais interessante também para olhar. Obrigada. Do ponto de vista dos fundos, ao esquema inglês, o SEIS, que é o Seed Investment Scheme, que não é um incentivo às empresas, mas é um incentivo aos indivíduos em sede IRS, que transformou a indústria de capital de risco para investir em investigação e desenvolvimento e inovação, no caso deles, em Inglaterra, que eu acho que é um benchmark claro que pode ser utilizado, mas que cá está, vem com esta prática de mercado, de selecionar fundos com track record, com teses, mas seria o equivalente, e o modelo canadiano, que é bastante parecido ao modelo francês, não sei se haverá alguma influência ou não, mas serão os 3 modelos de incentivos fiscais equiparados. Em França, já agora, também existe um incentivo diferente, que não é o Crédit d'impôt recherche, portanto não é o CIFID, mas existe um investimento, um incentivo fiscal ao lado, para investir em fundos que investem em empresas que fazem investigação e desenvolvimento tecnológico. Portanto, eles, nesse caso, desacoplaram o investimento direto do investimento indireto e são 2 ferramentas paralelas, mas eu diria que na Europa continental, seguindo as regras da União Europeia, a França é claramente o melhor exemplo, não é por ser o país convidado, mas é claramente o exemplo de políticas de incentivo mais envolvidas, que eu acho que também é importante para nós, porque se eles conseguem fazer ao abrigo da União, nós também conseguiremos fazer medidas... Is there anyone from France here? Eu mais ou menos, que vivo em Paris. Não, é porque, por acaso, como sendo o parceiro daqui destas sessões, poderia estar aqui alguém... Ninguém do BPI, nós tentámos convidar, mas ninguém do BPI conseguiu estar presente hoje. Ok, muito obrigado. Agora,
Temos o Ricardo Mendes, não chegou, entretanto? Não, da Volt. Temos o António Almeida da Alvione. Alguém da Biocir? Não, também não. O Paulo Dimas da Unbabel e o José Redondo da Bial. O Paulo Dimas tem uma apresentaçãozinha, não é? Sim, eu tenho uma apresentação. Eu apresento só a Unbabel em uns minutos, mas se calhar... Rapidinho. Pode saltar? Pode? Pode pedir a experiência que acha. A experiência sobre a participação no CIFID? Sim, se calhar Sim. é mais... As perguntas que eu ia fazer é precisamente esta. Qual é o impacto que produtos lançaram? Exatamente. E depois passávamos para uma sessão assim mais de Sim. perguntas, respostas e opiniões, está bem? Obrigado. Sim, então se calhar Força. salto logo para o tema. Eu não sabia muito bem qual era o formato da sessão e, portanto, vim preparado para todas as hipóteses. Portanto, pronto, em relação à Unbabel, portanto, a Unbabel é uma startup portuguesa que foi criada em 2015, muito próxima do técnico e, portanto, nós temos uma componente de investigação muito forte. Nós atualmente temos cerca de 160 pessoas em Portugal, das quais cerca de 100 pessoas estão a trabalhar em R&D. Okay? E, portanto, temos uma grande percentagem de PhDs, portanto, no fundo, grande parte da nossa atividade é, de facto, elegível e portanto, este incentivo para nós é obviamente, muito atrativo. Eu estava, entretanto, enquanto estavam a falar, porque eu não sou técnico nesta área, e, portanto, de questões de fiscais, é daquelas coisas que eu percebo menos. Portanto, a minha área é a inovação de produto, portanto, estou a liderar a equipa da Unbabel Labs e a criar os próximos produtos de inteligência artificial. Mas enquanto estavam a falar, eu estava a falar também com colegas meus e ter aqui alguns dados, só para termos aqui um caso concreto, para ver qual é que, de facto, o impacto real que o CIFID tem na Unbabel a nível de investigação. Portanto, eu não vou falar exatamente de números. Se calhar se tirasse a máscara, Se ajudava, calhar é não? melhor, exatamente. Isto depois começa a ficar embaciado e depois não consigo, e depois com a idade já não consigo ler o telemóvel. Não, o problema é o braço é que é curto. Exatamente. Pronto, e então, eu não vou falar de números exatamente concretos, porque alguns deles são confidenciais, mas imaginando que a Unbabel teria um investimento total em R&D de cerca de 10 milhões de euros, não estará assim, enfim, tão longe, mas não vou estar aqui a falar. Portanto, nós temos considerados para o CIFID cerca de 30% deste valor. Okay? Portanto, vamos assumir que 3 milhões seriam elegíveis, e isto porque há um processo, pelo que eu já percebi, na nossa equipa de gestão de projetos, que consiste em converter todo o trabalho da R&D que nós fazemos em projetos concretos elegíveis. E aquilo dá-nos um trabalhão enorme. Portanto, eles estão sempre a perguntar: Paulo, o que é que a gente fez este quarter, que não sei o quê, aplicar aqui, isso é elegível, não, isso não é porque isto já está ali, não sei o quê. E depois temos de cortar também a parte do investimento de outros projetos. E, portanto, aquilo é ali uma ginástica, digamos, financeira, que leva a cerca de 3 milhões elegíveis. Depois desses 3 milhões, a nossa taxa neste momento de incentivo é de 35%, à volta disso. Portanto, isto é, nós conseguimos abater desses 30 milhões, não sei se esses números correspondem à vossa experiência, mas eventualmente conseguiríamos abater cerca de 1 milhão a nível de fiscal. Portanto, e depois entramos na questão fiscal, que é a última questão que foi referida e que depois, na prática, se reflete num valor bastante baixo, não é? Portanto, porque depois temos de ir ao IRS e, portanto, isso depois depende, e claro que todas as empresas, especialmente empresas que investem muito em R&D, têm um IRC baixíssimo, não é? Portanto, na prática, o efeito que isto tem é, se calhar, 20% deste montante, que no final abate em IRC, e depois, claro, que há o crédito fiscal que nós vamos acumular para os próximos anos e, eventualmente, é claro que podemos vir a beneficiar dele. Mas pronto, isto para dar aqui um exemplo muito concreto, que na prática nós partimos de 10 milhões de facto de investimento real em R&D e no final se calhar estamos a abater 400 mil euros ou 200 mil euros em sede de IRC. Nestes anos todos já tiveram impostos IRC a pagar? Sim, nós já pagamos, sim, pagamos IRC. Mas, portanto, isto é, no fundo, estamos a falar aqui uma escala, a escala aqui é, a nível de incentivo, a R&D acaba por ser, de facto, muito diminuto, não é? Apesar de, claro, que acaba por nos estimular, enfim. Eu acho que aqui a parte, digamos, concreta, numérica, é que depois ficamos a pensar, mas espera aí, mas isto afinal, e só depois de pensar o trabalho todo que isto dá a fazer, é aquelas coisas que depois pode levar a algumas questões. Mas, claro, vai ser para a expectativa do IRC aumentar e, portanto, do benefício ser maior. Esse é o objetivo, não é? Exatamente. O objetivo é exatamente aumentar o IRC.
Mas, portanto, esse é assim aqui o testemunho que eu podia deixar. Não sei se tem alguma pergunta assim mais Temos concreta. alguma pergunta, portanto, mas nós vamos fazer aqui uma mesa redonda, Tá bem, cada um se sim. apresenta. Eu, por acaso, pensava que ia fazer o PowerPoint, mas... Não, mas é Ok. assim, se estiverem muito Não, interessados em saber não. sobre coisas Não, sobre a não, Anbebel, não. eu a seguir Agora, posso falar. Queríamos era avançar, então eu chamava e punhamos aqui umas cadeiras, chamava os restantes membros do painel. O Alvione, Bial, e fazemos aqui, pode ser? Tecnicamente. Ok, eu, para não perdermos tempo, pedia o favor, já agora todos, também queres vir? Mas tens de trazer a cadeira. Eu pedia ao António Almeida e ao José Redondo que também fizessem, digamos, uma breve... que te convinha vir para aqui, por causa da câmara. Desculpa. Peço desculpa. Ficas a bolo, não é? Temos aqui o microfone. Eu pedia então ao António Almeida Avione que se apresentasse a sua experiência, o que podemos fazer ou não fazer, e depois pedia ao colega da Bial. Bom dia a todos. Instituições completamente distintas das restantes que estão aqui, não é? Sim, sou António Almeida, trabalho na Ovione há 15 anos e estou à frente da área financeira. A nossa experiência é muito diferente deste mundo dos fundos. Acho que eu aprendi imenso hoje, porque eu vivia um pouco a leste desta realidade dos fundos. Nós somos utilizadores regulares do CIFID desde o primeiro ano e a nossa experiência é muito positiva. A primeira consideração é: todos os países precisam de um sistema de incentivo à investigação e ao desenvolvimento. É uma questão de competitividade global. As empresas que atuam globalmente, e a Bial é um bom exemplo, a Ovione é outro bom exemplo, quando escolhem onde vão fazer atividades de I&D, olham para o custo total. E o custo total é aquilo que nós temos que pagar às pessoas e aos serviços para fazer I&D deduzido do incentivo fiscal. E se esse custo não é competitivo em Portugal, as empresas que podem optar por fazer I&D em vários países vão escolher outras localizações. Por isso, é essencial haver. A partir do momento que há um sistema de incentivo ao I&D, os governos têm vários mecanismos à escolha. Podem ter um sistema de crédito fiscal, que privilegia as empresas que são rentáveis, ou podem ter um sistema de incentivo fiscal que privilegia o cashback às empresas e põe de parte a questão da rentabilidade. A escolha em Portugal, que foi feita há muitos anos, é do incentivo fiscal, mas há também um conjunto de outros mecanismos de financiamento ao I&D que não têm esta natureza fiscal. O CIFID é apenas um dos mecanismos que existe e é um mecanismo muito importante para as empresas que são maduras e que têm uma certa dimensão, porque estas empresas dificilmente têm acesso àquilo que são os incentivos financeiros, que tipicamente são muito mais orientados para as universidades, para as empresas pequenas, para as startups, para o deep tech, e têm um peso burocrático enorme. Uma das grandes virtudes do CIFID, que toda a gente tem falado aqui hoje, é ser a posteriori, não tem obrigações, não tem contratos à partida, não tem uma grande complexidade, e a nossa experiência é que é muito fácil submeter uma candidatura do CIFID. Conhecendo minimamente o sistema, é um sistema altamente desburocratizado e que tem vindo a melhorar todos os anos. Por isso, nós não gostaríamos de mexer nisso. Então a solução é criar outro sistema para o outro caso. Eventualmente sim, eventualmente sim. Depois, o CIFID teve uma grande alteração, em 2011, do CIFID 1 para o CIFID 2, que foi o facto de não serem elegíveis as despesas com RD que são faturadas a uma outra empresa. E isso é uma mudança do dia para a noite e provavelmente é aquilo que mais pesa na Unbubble. É porque vocês fazem muito do RD tal como nós. A nossa despesa em RD, a percentagem que é elegível para CIFID é muito pequenina, porque o resto nós vamos cobrar a clientes. Mas isso é a natureza da escolha que foi feita. Exato. Haveria aí um meio caminho, que é
as despesas que fossem faturadas a partes não relacionadas, porque havia uma grande tendência para haver abusos. As empresas faturavam outras empresas do grupo, vendiam como serviços de ID e punham no CIFID, e isso foi uma das razões porque se acabou. Agora, se forem partes não relacionadas e forem para exportação, isso seria um meio caminho. Eu ponho a tónica na exportação, porque se eu mudasse alguma coisa neste sistema, era dar um maior incentivo à exportação. E isto tem a ver com duas questões. Uma é um alinhamento do aquilo que o CIFID vai conseguir com os objetivos do país. E os objetivos do país passam muito por aumentar a exportação. E depois, porque a ciência e o ID, e eu não sou cientista, sou financeiro, mas tenho este entendimento, é uma atividade global. Nenhuma destas startups que está aqui hoje tem como objetivo vender no mercado português, ad eterno. O objetivo de quem faz ciência a sério é sempre a internacionalização. E por isso é que eu punha muito mais foco na capacidade de exportar do que na definição exata do que é ciência. Seria a minha sugestão de melhoria do sistema. Muito obrigado. José Redondo, Bial. Muito obrigado. A vossa experiência, se faz favor. Boa tarde a todos e obrigado pelo convite. E, como início de intervenção, a minha opinião coincide com a da Ovione. O CIFID é um bom sistema de apoio de natureza fiscal à investigação e desenvolvimento, que compara bem com outros sistemas noutros países europeus e tem uma grande qualidade, já existe há muitos anos e é relativamente estável. E quem trabalha na área fiscal sabe que todos os anos o Orçamento de Estado inventa não sei quantas alterações. Isto é muito importante em termos de segurança, porque, no nosso caso, da indústria farmacêutica, um projeto de investigação demorará até chegar ao mercado, em média, 12 anos. Por isso, digamos, ter coisas que valham para 2 ou 3 anos era realmente um problema muito grave. E o CIFID, nesse aspecto, é uma boa exceção àquilo que tem sido a nossa legislação fiscal e poucas alterações de monta tem tido nos últimos anos. Em termos de melhorias ou de poder compatibilizar melhor até os diferentes estadios em que as empresas estão, acho que há. Há umas pura e simplesmente técnicas e outras, eu diria, já mais políticas. Algumas foram feitas recentemente, uma delas foi feita recentemente, e acho que interessa tanto a empresas, digamos, já com dezenas de anos no mercado, no nosso caso temos 97 anos, quer a startups, que é uma empresa que tenha um forte investimento em ID, dificilmente tem altas rentabilidades, pelo menos a médio prazo. Okay. E faz com que, por exemplo, o Bial, nós não temos aproveitado totalmente o CIFID. O crédito. Temos perdido milhões de euros ao longo destes anos de CIFID. É evidente que aquilo que poderia ter um cash da administração fiscal seria muito interessante, mas provavelmente imagino que o Ministério das Finanças não estará muito virado para aí, mas uma solução que pode ser feita e que já foi feita parcialmente é aumentar o período de recuperação. Que neste Passou momento de 6 para 8, não é? Passou de 6 para 8, mas eu arriscaria porque não 15. Okay. Porque a ID, na maior parte dos casos, a recuperação é relativamente lenta. Já resolvia o problema, não? Não? Não. Eu quero que a Bial me compre, portanto, eu não quero vender o meu produto, certo? Eu quero vender as minhas ações à Bial, portanto, do ponto de vista prático, não, para a startup do nosso setor em particular, claro, todos okay. Diria que sim, mas do nosso setor em particular okay. não, porque o modelo de negócio não é lançar um medicamento no mercado, é encarecer algo. É vender a própria empresa. Vender a própria empresa. Ou também pode vender a investigação da empresa. Também. Nós comprámos recentemente a uma startup americana o portfólio de investigação que eles tinham. E, enfim, não conheço a situação fiscal dessa empresa, mas provavelmente não pagou um único imposto sobre a transação porque devia ter benefícios fiscais acumulados. Mas não conheço a situação nos Estados Unidos. A venda de patentes e normalmente as patentes têm benefícios fiscais especiais. Sim, sim. Por isso, digamos, essa possibilidade poderia ser interessante. Não vendendo a empresa em si, mas vendendo o resultado que a empresa tem, mantendo juridicamente a empresa. Isso acho que era uma coisa que poderia-se lutar para que desse mais capacidade de recuperação efetiva do CIFID, do benefício. do benefício.
Há outro aspecto que eu acho que seria também interessante, e isso é uma coisa, digamos, do colega que trata do assunto, que eu falei com ele, vão estar assim, dificuldades operacionais. Okay. Eu ouço as queixas dos investigadores, que é preciso muita informação, calcular as horas por investigador em cada um dos projetos, etc. Mas isso eu diria que às vezes é o que tem que ser, mas há uma coisa que me foi referido, que é que a plataforma devia permitir o upload dos ficheiros em todos os campos de preenchimento. Okay. E há campos de preenchimento que têm de ser feitos manualmente. Okay. Nos dias de hoje já não tem sentido. Se nós pudermos fazer o upload do ficheiro diretamente para a plataforma, quando às vezes são ficheiros muito grandes que têm que ser introduzidos. Nós temos habitualmente entre 50 a 60 milhões de euros de investigação, de despesas de investigação todos os anos, com muitos projetos. Por isso é um trabalho de muitas e muitas horas só preencher a candidatura. Digamos, só o estar lá à frente do sistema a meter dados. Também se queixam. E isso era um aspecto que eu diria que é um aspecto menor, mas que agiliza. E estando, neste momento, nós com um projeto digital importante... Em vez de estarmos a fazer isso, estivéssemos a fazer a investigação... Era mais rentável para todos. E estando nós em geral... E em concreto estamos neste momento com um investimento de alguns milhões de euros em digitalização de várias atividades, também era útil que a ANI até desse o exemplo e digitalizasse o mais possível Eu falo já sobre isso. As candidaturas, porque era algo que seria importante. Há um aspecto que a nós é uma preocupação, que é a questão da certificação das entidades que poderão ser elegíveis em termos depois de gastos para apoio. Quando se trabalha, no nosso caso, nós recorremos e temos protocolos com algumas instituições em Portugal, mas a maioria dos nossos fornecedores de serviços, chamadas CROs, são estrangeiras. A ANI tem tido uma abertura bastante grande, digamos, na interpretação deste ponto, mas é sempre, como costuma dizer, um risco, porque digamos, pode não haver bom senso e, neste caso, a lei, o que está definido, não protege a falta de bom senso. Pois. Porque nós recorremos a empresas que são reconhecidas mundialmente em nível de investigação, por isso a ANI aceita, digamos, o facto de são empresas. Mas pode... Mas poderia implicar, como se costuma dizer em bom português, poderia levantar problemas. Não o faz, ainda bem que não o faz, mas é algo que podia ser mais clarificado. Se o Ministro das Finanças quiser apertar um bocadinho. Mas algo que poderia ser mais clarificado. Okay. Até, por exemplo, o reconhecimento dessas entidades nos sítios onde têm as suas sedes, sendo reconhecidas como empresas de investigação nos próprios países. Okay. Porque é difícil empresas que faturam, em alguns casos, mais de 1.000 milhões, estarem a dizer, vocês têm que ser certificados em Portugal pela ANI. Quer dizer, não estão para isso, quer dizer, não somos um cliente tão importante quanto isso. Já nos basta os ADTs, que são uma dor de cabeça que temos em termos fiscais. Há outro aspecto que nós não sentimos particular preocupação, mas acho que devia merecer também a atenção, que é a questão da confidencialidade dos dados. É muito sensível, imagino para todas as empresas, é muito sensível, e a abertura com que as coisas às vezes são feitas, os peritos que são consultados, enfim, às vezes pode haver conflito de interesses, e Portugal é um país muito pequeno, todos nos conhecemos e todos, de maneira geral, nos envolvemos nas mesmas áreas. Acho que era algo que também podia ser de repensar a questão da confidencialidade da informação, ter mais atenção a este ponto da confidencialidade da informação e arranjar maneira de poder, obviamente, a ANI ter explicações adicionais sobre alguns pontos, mas ser de uma forma mais fechada e não numa candidatura que imagino que deve passar por não sei quantas pessoas e não passa por muitas. Infelizmente eles não têm assim tantas pessoas. Pois. Isso é um aspecto que também se põe, por exemplo, ao nível da AICEP, também aí preocupa-nos muito mais, porque aí os projetos são enviados para peritos, para vários peritos que dão pareceres e a confidencialidade anterior e a posterior. E aí é a anterior, ainda é pior, não é a posterior, é a anterior. Mas por acaso, se calhar, depois podemos falar um bocadinho mais sobre este sistema dos peritos,
porque é uma coisa que... Eu já, desculpe lá, não queria interrompê-lo, acaba e depois... E basicamente era isto que eu queria dizer. Em resumo, é um bom sistema de incentivo fiscal. Há outros sistemas de apoio ao investimento, que nós também utilizamos via a ICEP. Tem algumas áreas a melhorar, diria que não são muitas, mas há algumas áreas que era possível melhorar. E realmente nós temos que perceber que a investigação é muito fácil de mudar de país. É muito fácil mudar equipas. Já é um asset. E por isso é importante que Portugal seja atrativo, mesmo para as empresas portuguesas, que tenham a atratividade em manter as suas equipas em Portugal e que não seja por razões fiscais ou financeiras que tenham que ir para outros países para serem competitivas. Não é uma questão de ganhar mais, é para serem competitivas. Porque cada vez o mundo e todos os setores, imagino, é muito competitivo e não podemos estar com áreas de ineficiência a prejudicar os resultados que já por si só não são fáceis na área da investigação porque o risco é muito elevado. Sobre fundos de investimento, diria que estou como colega da Ovion, nunca os utilizamos, não temos uma... Já fomos muitas vezes contactados por fundos de investimento. Por outro lado, não temos nenhum interesse nos benefícios CIFID que os fundos de investimento dão, porque nós já não utilizamos o CIFID que temos devido à rentabilidade que temos. E aí é um assunto realmente delicado, e aquilo que foi apresentado como abusos já me foi apresentado a mim de uma forma com números, como é que eu, sem risco nenhum, não fazendo nada, só pondo lá o dinheiro, só existindo, o nível de rentabilidade. Isso preocupa-me porque o dinheiro não é elástico, os incentivos não são elásticos e evidente temos que, e o Ministério das Finanças, e agora está a haver uma reforma dos incentivos fiscais, está atento e temos que evitar que haja abusos de utilização do CIFID. Porque senão perdemos todos. Eles cortam. E perde sobretudo a investigação. Porque a mim não me fico particularmente preocupado se baixar a rentabilidade de alguns desses fundos pela forma como aplicam. Porque a percepção que eu tenho é que, em alguns casos, não aplicam a ID. Aplicam a empresas que têm resultados coletáveis e que precisam de reduzir a taxa efetiva de IRC. Façam ou não façam ID. A questão da inovação. A palavra inovação é muito ampla e, com um bocadinho de jeito, quase tudo pode ser inovação. Posso fazer um comentário sobre a questão da certificação? Certo. Então têm sido sempre aceitos, não é? Eu acho que é um ponto relevante e, mais uma vez, podemos talvez copiar o ponto francês. Eu diria, mais uma vez, na área das ciências da vida, há atividades até por definição nenhuma empresa é capaz. Ninguém vai montar uma fábrica para produzir um medicamento experimental e, portanto, subcontrata. Ninguém vai certificar um laboratório animal para fazer uns testes toxicológicos e, portanto, subcontrata. O modelo francês, o que eles fizeram foi um processo que pode ser submetido pelo próprio contratante. Ou seja, não é a Covance, imaginemos a empresa, a CRO, que se candidata, mas tendo um acesso muito simplificado à informação, número de doutorados, volume de investimento em ID, nós submetemos diretamente, junto do equivalente francês à ANI, o processo de certificação das pessoas que queremos contratar, e é um processo muito escorreito, é um dossiê que tem 3 páginas, portanto é uma coisa muito, muito simples, e permitiu dar a volta, porque a exigência do governo francês do ponto de vista de certificação era o mesmo, mas eles criaram um procedimento que nos permite certificar. Sobre os fundos e sobre os abusos, houve um ponto que eu me esqueci de dizer que eu acho que é muito relevante, que é, agora, após os fundos já terem levantado capital, nós vamos começar a assistir à duplicação do CIFID. Ou seja, há €1 que é investido numa startup, o participante do fundo, que é o dono do hotel, recebeu 82 cêntimos e meio de crédito fiscal, mas a empresa-alvo, que poderia ser a Bial se aceitasse, mas não aceitou, também vai pôr os mesmos projetos ao sistema de incentivos e, portanto, vai receber 30 e tal cêntimos de incentivo. E, portanto, nós estamos a criar aqui uma duplicação do incentivo fiscal que vai obrigar alguém a perder. Ou o participante no fundo, ou a empresa que recebeu o investimento. Eu acho que isto é um ponto que não é claro. Eu diria que não é claro, e hoje tivemos aqui uma confirmação para a empresa que recebeu o investimento do fundo, portanto, o gestor não lhe disse que havia este risco. Também não é claro para o participante do fundo. E, portanto, quando a ANI começar a tomar a decisão e de perguntar quem é que vai perder, vamos ter um ponto grande de conflito
num ano em que estamos a decidir os incentivos fiscais. Portanto, eu acho que há um ponto de perigosidade que tem que ser analisado rapidamente para evitarmos que de repente haja, e eu sei que há muitas pessoas que utilizaram o benefício fiscal que são influentes, que de repente digam, afinal eu perdi o benefício fiscal, isto era tudo um esquema, e que se acabe com o CIFID, porque é a maneira mais fácil de organizar, e eu parece-me que do ponto de vista da análise de risco que tenho, é um dos pontos de futuro próximo que mais me preocupa. Obrigado. Duas outras coisas antes de fazermos uma pequena última pergunta, temos 15 minutos. Duas outras coisas. Não é por acaso, quer dizer, é por acaso, porque, como sabem, esta administração, está ali a nossa Presidente, Joana Mendonça, professora Joana Mendonça, não temos 2 meses de casa. E amanhã, precisamente, vou receber a IGF para uma auditoria aos incentivos fiscais. Vai ser a minha primeira auditoria e, portanto, talvez eu disse isto apenas para descansar que há pessoas ou há entidades preocupadas também, não é? Portanto, o sistema é jovem, portanto, estamos a adaptar, estamos a conhecer, estamos a adaptar e, portanto, eu amanhã vou recebê-los e olha, vou ver o que é que teremos para fazer. Segundo aspecto, sistemas de informação. O CIFID, de facto, na ANI está mais adiantado que as outras áreas, com ferramentas de apoio à produção, chamada CIFID, mas, de facto, nós já, nesta nova administração, já assumimos que a digitalização será o nosso grande aposta nos próximos anos. Iremos fazer propostas à tutela no sentido de nos capacitar para conseguirmos atingir esse objetivo em todas as áreas, nomeadamente o CIFID. O CIFID que nós estamos planeado para o próximo ano é fazer uma versão 2.0 ou 3.0, não sei agora 0, que vai também fazer alguns dashboards automáticos, etc, etc. Pronto. E depois, sobre peritos, nós de facto estamos a refletir muito sobre esse assunto, não temos conclusões, portanto, em todos os programas, não é só no CIFID. No CIFID há 2 anos que não utilizamos peritos externos, ok? Estamos a fazer com os nossos técnicos, mas gostaríamos de refletir e estamos a refletir como é que nós podemos, até porque isto tem sido exponencial e humanamente não há máquina que produza muitas áreas. E depois também há, de facto, tópicos que nós, quer dizer, não temos que conhecer, não temos conhecimento suficiente para avaliar. Ok, isto era só para... Não é, o meu papel era... Ok, o meu papel era moderador, não era de responder, mas pronto, peço desculpa. Eu só queria fazer para fazer uma última ronda, era a questão de trabalhadores científicos, portanto, de PhDs. Como sabem, há uma majoração, não é? E acreditamos todos, a sociedade portuguesa, que as empresas estarem dotadas de pessoas com PhDs e não só... estão mais bem preparadas para investigar, para desenvolver, para inovar, e a cadeia toda e para o futuro. Viram esta majoração como uma boa ferramenta, a ideia que dá é que não me parece estar bem divulgado e, portanto, julgo que as empresas não estão a aproveitar muito bem. Qual é a vossa opinião? Começamos assim, quem é que tem o microfone? Se calhar começas aí. Assim, eu, no nosso caso... Todo o nosso Conselho de Administração é doutorado, não quer dizer que só façam investigação, não fazem, mas a certa altura foram doutorados e agora já evoluíram para outras coisas, quer dos fundos de investimento, quer das pessoas que vieram da indústria farmacêutica, todos eles têm doutoramento, portanto eu diria, nós neste momento devemos estar com 65% de doutorados na empresa, rivalizamos ali bem com o Ovion, embora a nossa pequena escala, a percentagem desta coisa bonita, não é? Quando se aplica a um número pequeno, tem crescimentos naturais associados. Sim, seria. Na realidade, eu não vos disse, mas uma das empresas em que eu sou administrador agora é uma empresa luso-francesa, que tem equipas cá e equipas lá, mas mais uma vez, compararmos, a diferença é que eu lá tenho um grande incentivo, porque de facto recebo o cheque de volta, e portanto, na realidade, um doutorado paga-se ele próprio, porque há uma série de incentivos à contratação de doutorados para além do CIFID e, portanto, ele sai... Em França? Em França sai de borla, uma pessoa contrata um doutorado e durante 3 anos não tem €1 de custo com esse doutorado.
e não interessa o salário, não há tetos, não há nada, é o que a empresa decidir pagar. Portanto, se for uma pessoa que vem da indústria farmacêutica, que tem 30 anos de experiência e que recebe 250 mil euros, é sobre isso que se aplica. E em Portugal, nós também, aliás, nós em Portugal não temos feito candidaturas, como agora, porque é inútil. Ou seja, não há consequência e o tempo que tínhamos de ter a despender a preencher o formulário leva-nos a não sequer nos candidatarmos, porque como não podemos beneficiar depois na prática. Mas se houvesse o tal cashback, eu acho que era um mecanismo muito, muito interessante e que nós exploraríamos mais. Podemos... Bem, eu não sei bem, confesso que não sei bem responder a essa questão, mas a única coisa que eu posso dizer em termos de investimento é que quando nós olhamos para nós em startups, tem sempre que haver uma certa complementariedade nos perfis. Aliás, o David sabem dessa prática. Mas obviamente que... Quando fazem os investimentos, olham para a relação de PhD. Exatamente. E se estivermos, obviamente, a falar de startups de base de forte diversidade tecnológica, obviamente que tem que haver uma adequação do perfil de cada um dos membros a esse investimento. E, portanto, tudo que sejam medidas de incentivo à contratação de PhDs e de pessoas relevantes para as necessidades da empresa, claro que é bem-vindo. Já agora, só uma pequeníssima nota sobre a questão dos peritos. Há uma entidade, Portugal Ventures, que tinha 800 peritos de investimento, na altura em que Portugal Ventures fazia muitos investimentos de capital de risco em Portugal, era um dos principais operadores, e como também não tinha equipa interna suficiente para fazer essa análise, que não poderia ter, porque obviamente cada setor é um setor, e então recorria a esse tipo de ferramenta, que tinha cerca de 800 peritos, e pode ser uma experiência que pode ser relevante utilizar. Nós estamos bem por dentro dessa alteração e usamos ativamente a majoração dos PhDs. Claro que não é tão generosa como aquilo que estavam a descrever de França ou de outros países, mas usamos, vemos com bons olhos. Se quiserem aumentar a majoração, nós agradecemos, mas em geral estamos satisfeitos com Também isso. usou muito bolsas em empresa para fazer doutoramento, os recursos humanos? Também. Temos cerca de 10, 12 casos. Boa. Mas nós temos muitos PhDs. Pois. Imagino que sim. Imagino que a Bial também, não é? Sim, nós, penso, não me engano dos números, nós temos 120 doutorados a trabalhar na empresa, nós temos cerca de 160 pessoas na investigação, que dá cerca de 2/3 das pessoas de investigação que trabalham são doutorados. Eu penso que o incentivo ao recrutamento de doutorados poderá não ser muito importante, por exemplo, para o Viana ou para o Bial, porque nós recrutamos doutorados não por terem doutorados per si, mas por terem competências que precisamos. Agora, eu acho que é muito importante e se calhar as startups também têm este raciocínio, quer dizer, não contratam doutorado por ser doutorado, contratam por ter uma determinada formação. Mas para empresas, setores mais tradicionais, que investem menos em investigação, o recrutar doutorados pode ser um incentivo a que a própria empresa desperte para atividades de investigação e comece, pelo menos pela inovação, e comece a estar mais aberta a romper com o seu ciclo tradicional de atividade, quer a nível industrial, quer porque muitas vezes nem sequer tem, obviamente, gabinetes de investigação. E é uma forma das empresas, espero eu, por exemplo, um incentivo for 3 ou 4, 5 anos, perceberem que uma pessoa com uma formação acima da média numa determinada área dá valor acrescentado para a empresa. É evidente que há 20 anos um doutorado é só visto para dar aulas na universidade ou para investigar num instituto público. Hoje isso mudou, mas mudou se calhar para as grandes empresas e para as startups. Porque a nível da média empresa tradicional, um doutorado, de maneira geral, penso que ainda é uma avis rara, que é algo visto como estranho e que se calhar só como uma fonte de custos, tem que pagar mais que um licenciado ou com o 12º. Pagam mesmo. Mas a percepção é um bocadinho essa. Eu acho que é um bom incentivo que devia ser mais generalizado e devia ser mais publicitado porque pode ser um motor de transformação das próprias empresas, mesmo das médias empresas, com gestão muito tradicional. Acho que e podiam começar a trabalhar em áreas, não num gabinete de investigação, não tem, mas, por exemplo, na produção, e tentar melhorar os sistemas produtivos e tentar ver novos produtos. Quer dizer, podia ser um fator de transformação importante em empresas que hoje não têm ideia e que se calhar não sentem muita necessidade, nem veem o valor acrescentado
que é terem ideia. Para nós é evidente porque reduz os custos, é importante. Okay. Dizer, É pela função fiscal, não pelo incentivo. Sim. É importante desse ponto de vista. Obrigado. Vocês também têm muitos doutorados, não é? Nós temos, assim, o que nós fazemos essencialmente é toda aquilo que se chama em engenharia de software, toda a stack de desenvolvimento, portanto, que vai desde o design de produto e à parte de gestão de produto, no fundo a concepção do produto, até depois à implementação, mas sempre com uma componente de investigação. Portanto, nós estamos sempre a olhar para o futuro e nessa componente é fundamental termos uma equipa altamente qualificada, especialmente na área da inteligência artificial. E, portanto, julgo que nós cá em Portugal talvez sejamos das startups com mais investimento em inteligência artificial. É para nós uma área absolutamente estratégica e para muitas empresas. E neste momento temos uma percentagem de PhDs à volta de 20% da nossa equipa de R&D, portanto o incentivo desse género faz todo o sentido, portanto de facto valoriza esse tipo de perfil que nós, enfim, privilegiamos. Nós também temos muito na Unbabel programas de doutoramento em conjunto com a academia e que têm tido um efeito extremamente positivo, porque de dois sentidos. Por exemplo, nós participamos muito ativamente do programa CMU Portugal, também dinamizado pela ANI, e isso permite-nos ter alunos de doutoramento, portanto, que estão a fazer os doutoramentos connosco, em parceria com universidades internacionais, com a Universidade de Carnegie Mellon, e isso acelera imenso do ponto de vista da aquisição de conhecimento, porque é um doutoramento que é feito num contexto de aplicação empresarial. E, portanto, isso é vantajoso nos dois sentidos, portanto, vantajoso para os centros de investigação que fazem parceria connosco, como em Lisboa o INESC, o IT, e outros, e é vantajoso também para a Unbabel porque, portanto, tem acesso a alunos muito talentosos que começam a trabalhar connosco e começam a ter impacto no nosso produto numa fase muito cedo. E, portanto, digamos que o ciclo das startups é um ciclo que é muito mais rápido do que o ciclo dos doutoramentos clássicos académicos e, portanto, há aqui um fator também acelerador desta aquisição de conhecimento. Portanto, isso está muito alinhado com a nossa visão a nível de competências. Muito obrigado. Estamos a 5 minutos, começamos também 10 minutos atrasados, portanto, ainda temos, se quiserem fazer alguma pergunta, para finalizar, não se importa de dar o microfone? Já agora, não se importa de? Ok. Eu acho que esta pergunta é mesmo para a Ani. Já falaram bastante e nós tivemos alguma dificuldade que é acerca das bolsas em empresa. Nós já temos vários projetos aprovados no âmbito de Portugal 2020, colaboramos com instituições académicas no âmbito dos nossos próprios projetos de investigação e desenvolvimento, ou seja, nós somos pequeninos, não temos uma unidade própria, temos alguns produtos em desenvolvimento, mas fazemos em colaboração com as entidades académicas, instituições... Do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Não conseguimos, já tentámos por várias vezes, não conseguimos ter bolsas. Contactámos a ANI, contactámos a FCT. Mas está a falar das BDEs, Bolsas de Desenvolvimento da Empresa? Uma bolsa de estudo para um potencial colaborador na Farmis para um projeto de investigação e desenvolvimento. Ok, eu vou tentar ver isso, está bem? Não conseguimos nem mestrado, nem mesmo, agora não sei como é que se chama. Tem que ser doutoramento. PJIs. Tem que ser doutoramento? Sim. Portanto, as BDEs. Mas isso são 4 anos, os projetos têm no máximo 2 anos. Não é? Ok, falamos um bocadinho no fim, está bem? Ok. Mais alguma pergunta? Então, resta-nos agradecer aos nossos... desculpe. Como não há perguntas, é só para fazer aqui uma nota só, que eu julgo que é relevante. Já é possível fazer o upload aqui do fecheiro, não é necessário estar a carregar de campo a campo. Está lá essa função, sim. E certamente que os outros campos, e aí sim esta plataforma
é madrasta porque vai à cloud e, portanto, tem que estar à espera de campo a campo que vá lá acima e volte e passa a outro campo. Aí, de facto, há esse constrangimento. Só uma nota só para a Unbubble. De facto, a percentagem que tem, 35%, é porque não tem acréscimo dos 2 anos anteriores. E daí está quase sempre a roçar os 32,5%. Okay? Portanto, ou seja, é bom sinal, é muito bom sinal porque tem mantido o investimento aí em ID. Portanto, é excelente ter 35% por essa razão, mas é mau porque queria ter mais, como é óbvio, não é? O problema como foi referido, é que nesta fase de forte investimento em R&D, depois, digamos, a parte de IRC é muito reduzida, não é? E, portanto, pesando todo o esforço de organização administrativa pronto, enfim, que não é assim tão grande como com outros projetos, como foi referido, e de facto, nesse aspecto, acho que é dos programas talvez menos burocráticos, apesar de eu não ser especialista na área, acaba por, no fundo, o impacto de curto prazo ser muito reduzido, não é? Mas claro que nós temos de olhar sempre para o futuro e, portanto, nesse aspecto acho que beneficia-nos muito. Muito obrigado a todos. Resta-me agradecer aqui aos nossos oradores. Eu pelo menos levo aqui um conjunto de notas, depois há aí umas apresentações e uns contactos. Claro que há aqui coisas mais tangíveis e que estão ao nosso alcance, mas há outras que ainda não somos Deus, não é? Portanto, ainda não conseguimos resolver. Mas pronto, mas podemos ajudar, influenciar. Muito obrigado a todos, bom almoço e obrigado. Saúde.